Esse é o problema. A religião não pode conceber essa ideia de que o homem perdoe o homem. Perdoe os pecados do homem. Você lê 2000 anos depois e fica dizendo, mas quem falou isso também, né? Ressuscitou de entre os mortos, que fez vir para ele uma convergência de interesses de todos os tipos e de expectativas diversas, a ponto de que aconteceu o que eu acabei de ler e narrar. E a ação dele foi esta: olhar para o homem e ver que por trás dos problemas, das paralisias, das limitações, do enfermamento do indivíduo, o que havia era uma pulsão culposa que tinha crescido, que tinha se somatizado no curso de anos e anos e anos de culpa recorrente, angustiosa, e que acabou debilitando, diminuindo, paralisando, condicionando definitivamente a vida do homem, que apesar disso tudo era objeto do amor de algumas pessoas, que por ele cometeram esse ato de invasão da propriedade privada, de destelhamento de um telhado, de quebra de todos os protocolos relacionais, e faz o homem baixar até o lugar onde Jesus estava, e Jesus fica tomado de uma alegria divina de perdoar, de curar, de realizar o bem, e se diz, vendo-lhes a fé. Percebendo a fé, o conjunto, a sinfonia daquela esperança, olhou para o homem e disse, filho, estão perdoados os teus pecados. Aí a religião se levantou na hora. Doutrinas de perdão. Aí o que Jesus está fazendo é absolutamente absurdo. Porque ele não é ninguém, a não ser um homem de 30 e poucos anos, que cresceu em Nazaré e agora bombava por aí. Mas era um homem. E ele mesmo se trata assim. Mas a interpretação condicionada por todos os ritos, por todos os protocolos da religião, se levanta contra a ideia de que um homem pode perdoar outro homem. Perdoar mesmo. Não apenas um perdão tópico. É de você que ficou zangado comigo e me deu uma banda ali fora. Pá! Eu posso te perdoar isso. A força do mandamento que me manda te perdoar. Mas é mais do que isso. Eu posso te perdoar mesmo, não apenas topicamente, eu posso olhar para ti com o amor de Deus em mim e dizer, estão perdoados os teus pecados. Agora, isso é heresia. No texto aqui a gente fica confortado com a ideia, porque como eu disse no início, isso é Jesus falando com a criatura humana. Aí Jesus para nós já é uma arquetipia divina, com permissão para perdoar quem queira. Mas ali em Cafarnaum, a visibilização horizontal e imediata era de um homem olhando para um outro homem dizendo, estão perdoados os teus pecados. Foi
contra essa atitude refratária que Jesus se levantou. Desse pessoal que disse: é um absurdo um homem perdoar outro homem. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus então disse: escutem, olha aqui para mim. Vamos simplificar essa história. O que é mais fácil? Dizer a este homem: estão perdoados os teus pecados, ou dizer a ele, como eu vou dizer agora: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem, na mesma hora, se viu curado, levantou-se e foi para sua casa, e a estupefação ficou densa no lugar. E Jesus faz questão de dizer: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu o curo. Aí você diz: bom, Filho do Homem, todo mundo entendia que era uma alusão a algo que já vinha desde a profecia do profeta Daniel, referente a esse Filho do Homem, que é a manifestação do homem pleno, do Messias, de Deus no homem, do homem plenamente em Deus. Mas, ali em Cafarnaum, essa afirmação era ainda mais blasfema, essa evocação desse significado para ele mesmo, era mais blasfema ainda do que dizer: estão perdoados os teus pecados. Era dizer que ele era o Filho do Homem. Aí você diz: bom, então está tudo como sempre, não é? Só Deus, só um que pode perdoar pecados, que é Deus. E Jesus é Deus, o Filho do Homem é uma manifestação messiânica de Deus, é uma arquetipia que compõe a divindade, logo, os escribas estavam com a razão. Tinha que obedecer às doutrinas, falar com Deus para receber perdão de pecados. Agora, o interessante é que, de fato, o que está acontecendo aqui é muito mais amplo do que isso. O que se está dando aqui é, de fato, autoridade em amor para se perdoar pessoas. Aí você diz: aqui em João, bem na frente, no capítulo 20, quando Jesus ressuscita de entre os mortos e se manifesta aos seus discípulos, uma das coisas que ele diz assim que a eles se apresenta é exatamente isto: e vindo sobre eles, lhes disse exatamente destas maneiras: eu vos envio, João 20, verso 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes o pecado, são-lhes perdoados. Ele está falando com gente, falando comigo, falando contigo, falando com discípulos. Ou você acha que aquela era uma prerrogativa para aquele grupo único e especial, conforme diz a Igreja Católica, que dali foi se transferindo para os herdeiros desse apostolado, de modo que só os profissionais do apostolado é que têm poder de perdoar pecados? É claro que não. Você vê o próprio João, esse apóstolo que dá notícia disso, ficar tão impressionado com essa verdade que muitos anos depois, 50 anos depois, já idoso, ele diz o seguinte, na primeira epístola dele, capítulo 5, a partir do verso 14: e esta
é a confiança que temos para com Deus em Cristo. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, alinhada com o espírito do Evangelho, Ele nos ouve. Ore conforme a intenção indicada e ensinada por Ele mesmo no Evangelho, e Ele ouvirá você. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos de maneira harmônica com o Espírito do Evangelho, estamos certos de que obtemos, não é de que obteremos, é de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Obtemos. Que pedidos? Todos e mais esse aqui. Especificamente ele diz, no meio dessas orações e desses pedidos, ele ensina, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, ore por ele, peça por ele, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por isso não digo que você ore. Mas se você vir alguém pecar não para a morte, ore por ele e Deus o vivificará, o perdão o cobrirá. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Não poderia ser mais explícito do que aqui. A sequência é, o Filho do Homem perdoa pecados. Aí vem o Filho do Homem ressuscitado de entre os mortos e diz aos seus discípulos, perdoem pecados. Eu os enviei como o Pai me enviou. Perdoem pecados. Se perdoardes, serão perdoados. Aí vem o próprio apóstolo João e diz o que acabamos de ler. Se você vir, se a sua mente está alinhada com a compreensão do Evangelho, você vir o seu irmão cometer pecados, rogue por ele, o Senhor, Deus o vivificará. Temos certeza disso, obtemos isso. Se o nosso espírito está harmonizado com o amor de Deus, segundo Jesus, peça com a certeza de que os pecados estão perdoados. Você já obteve isso. Aí aqui tem essa afirmação, pecados que não sejam para a morte. Por esses eu vos digo que nem oreis. Que pecados são esses? O próprio João esclarece. É a deliberação de existir num estado de transgressão. Consciente, lúcida. Essa deliberação do indivíduo que vem, que sabe, que entende, que tem testemunho de que aquilo é injustiça, cometida, praticada deliberadamente, cinicamente, persistentemente, resilientemente perversa, e continua, e continua, e continua. Esse está pecando para a morte, escolhendo a morte. E tanto mais quanto ele seja consciente disso, e tanto mais quanto seja uma deliberação perversa, mas isso existe como uma condição de pecado para a morte, para ser tratada por esse indivíduo diante de Deus, se algum dia, arrependidamente, ele buscar essa chance. Ou perplexamente entender isto. Porque
fica para além de mim, para além de ti. Mas aqui, de acordo com João, esses pecados que são pecados da vida, que são tropeções da existência, que são equívocos patrocinados pela ignorância, pela burrice, pela alienação, pela volúpia súbita, por um surto de grandeza, mas que se voltam contra o próprio indivíduo, como no caso daquele paralítico que se puniu pelo seu próprio pecado, se aleijando. Eu recebi do Pai, como um filho do homem, como um filho do homem em Cristo, o poder de dizer, e eu digo com paz, digo com alegria, digo com uma convicção esmagadora, concreta, é algo meu em Cristo, é um privilégio do amor, privilégio da bondade, privilégio da solidariedade, da empatia, privilégio de quem já conheceu todas as formas de perdão em Cristo, em Deus, que fica tão impregnado dessa graça, desse amor, que não titubeia quando discerne a miséria, a dor, a angústia, a culpa, a neurose culposa, a aflição, o sentimento de perda de vida, que se volta contra a pessoa e a pune, os arrependimentos que não foram concluídos como descanso da fé em Deus, que traz o alívio do perdão. Antes, não sendo assim, é apenas uma recorrência de culpa que nunca para. A esses, eu digo, perdoados estão os teus pecados. E eu vejo nos olhos dela, de milhares deles e delas, desde há muitos anos atrás, a mesma manifestação do Evangelho, como se o próprio Jesus estivesse olhando nos olhos do irmão e dizendo: estão perdoados os teus pecados. Ou, vendo isto acontecer, e vendo que não é deliberação mordaz, perversa, comprometida com o mal, mas ao contrário, é a loucura de existir sem Deus no mundo, ignorantemente. Eu não hesito nunca, e mesmo à distância, às vezes vendo televisão, vendo uma miséria, eu digo na minha mente: estão perdoados os teus pecados. Digo na rua, digo onde eu chego. Quando é preciso, eu digo de modo audível, olhando nos olhos. Mas às vezes é como João diz aqui, eu vejo só. E no meu coração eu oro e sei que aquele que soprou o Espírito Santo sobre mim e disse: se você perdoar pecados, eles serão perdoados, pecados não para a morte. Ah, eu exerço esse sacerdócio intercessório no Evangelho, em Cristo Jesus, todo dia onde eu vou, seja de maneira audível, seja de maneira silente. Mas essa é uma autoridade que Deus deu ao Filho do Homem sobre a terra para perdoar pecados. Eu sou chamado a perdoar todo dia. Eu não sei por que a surpresa. Sabe qual é a surpresa? É que a gente acha que
O único perdão que a gente pode oferecer é quando a pessoa nos ofende. Aí, num ato de grandeza generosa, eu perdoo o pecado dele para comigo. Mas eu vou andando dizendo assim, Senhor, eu fiz a minha parte. No que me diz respeito, perdoei. Agora, contigo eu não sei, né? Como é que o bicho vai pegar? Tem até gente que perdoa o cara que é para Deus não perdoar. Que é para acumular maldade sobre a pessoa, é aquele perdão de acumulação de iniquidade sobre o outro. Quanto mais eu perdoo, mais ele vai se ferrar. Ah, minha gente, todos nós aqui conhecemos como isso funciona na miséria do nosso coração. Tem gente na sua vida que podia ser curada se você chegar para ela e olhar para ela e disser, vendo-lhe a fé, o desejo, a necessidade, a busca expressa, vendo a vontade, a avidez para que algo aconteça, vendo essa disposição da pessoa de destelhar situações para se colocar na possibilidade de ver e ser visto. Existe gente assim na sua vida a quem você pode libertar. A quem você pode libertar. Não precisa ter te feito nada. Basta perceber a condição doída dessas pessoas. Ou você acha que vem um anjo para falar a elas, estão perdoados os teus pecados? Ou a gente tem que apenas anunciar como Deus em Cristo levou o pecado de todo homem e ficar esperando que a pessoa entenda, ou você mesmo não consegue ter a coragem de se fazer irmão, homem do homem, filho do homem para os homens e filho de Deus na terra. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ele andou por aí perdoando pecados. Por que você não faz o mesmo? Especialmente quanto a esses que são arriados na sua frente. E que só verão a Deus em você. Só verão Cristo em ti. Só ouvirão a palavra perdoadora de Deus se ela vier com essa autoridade do amor, da compaixão e da misericórdia. Mas, como disse João, desde que não seja a tentativa de perdoar o cínico, deliberado, perverso e contínuo na sua maldade. Eu espero que você creia que os teus pecados estão perdoados. E que você saia daqui liberto de si mesmo com essa alegria de soprar, espalhar, perdoar pecados em nome de Jesus. De ser a própria expressão do Filho do Homem nos seus encontros humanos e nas absolvições na graça de Deus que você promova. A revolução está aí. Essa é a patada que cura. Essa é a graça incomparável.